Queridos irmãos, é uma alegria estarmos juntos para refletirmos sobre a palavra do Senhor. Nós iremos refletir em Jó, capítulo 23, que diz assim, a palavra do Senhor. Então Jó respondeu, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo, segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi do meu íntimo as palavras da sua boca. Aqui neste monólogo, Jó trabalha um conceito bem específico, que é responder um dos seus amigos que não eram tão legais assim. Este amigo em específico era Elifaz. Elifaz era um homem no qual ele tinha algumas críticas em relação à pessoa de Jó, porque Jó havia perdido tudo. Havia passado por uma crise muito complexa em sua vida. Tinha perdido tudo e não sabia por quê. Os seus amigos, como ele faz, começam a criticá-lo, dizer tudo isso tem acontecido por causa do seu pecado. Entretanto, Jó, ele responde a Elifaz, olha só, se você me colocasse na frente do juiz, eu prepararia um dossiê, prepararia uma documentação para mostrar para Deus que eu sou inocente. Mas ao mesmo tempo, Jó comete um erro aqui neste monólogo. Quando ele diz que ele vai até Deus e vai buscar encontrar com Deus, e ele vai ao norte e não encontra com Deus, ele vai ao sul e também não o acha. Quando ele vai ao oeste, Deus já não está mais lá. Quando ele vai a leste, Deus não apareceu. Interessante que Jó, ele apresenta algumas questões relacionadas a buscar, tentar encontrar com Deus, mas o grande segredo do Evangelho de Jesus Cristo é quando nós entendemos que o segredo não está em nós tentarmos encontrar com Deus a partir das nossas capacidades, mas está no encontro de Jesus Cristo para com a nossa pessoa na cruz e na ressurreição, na qual Ele nos transforma, Ele nos regenera através daquilo que Ele fez na cruz. Num tempo de crise como esse, é muito natural nós tentarmos ficar tentando encontrar com Deus, buscar Deus no norte, no sul, no leste ou no oeste, como Jó fez. Mas o grande segredo do Evangelho é ser encontrado pelo Senhor. O grande segredo do Evangelho não é você tentar buscar na Bíblia soluções e antídotos específicos e reacionários às suas dúvidas, mas sim tentar fazer com que o Espírito Santo te conduza a que a Bíblia faça uma leitura da sua vida, faça uma leitura das dificuldades que você está passando por causa dessa crise do coronavírus. Faça uma leitura depois do coronavírus, talvez quando a gente passar por essa dificuldade e a gente tiver outras demandas. Nós temos que pedir para que o Senhor faça com que a Bíblia faça uma leitura de nós, para que o texto vivo e eficaz nos transforme. Um pouco mais adiante, Jó diz também que apesar dele não encontrar nessa angústia incansável de encontrar com Deus, ele diz que se Deus o encontrar, ele passaria por Deus e Deus o provaria e ele sairia como fogo. Essa prova do ouro, ele sairia como ouro. Essa prova do fogo para gerar o ouro é algo bem interessante que quando nós começamos a estudar o ouro como artefato específico, nós vemos a grandiosidade e especificidade de Deus, que não só faz o exemplo do ouro aqui nesse texto, mas em outros lugares da Bíblia, como em Ezequiel, Isaías. É interessante que quando o ourives
passa o ouro no fogo, tem algumas características interessantes, como, por exemplo, o ouro, toda vez que ele passa pelo fogo, ele tem uma purificação na qual ele chega mais próximo de ser perfeito. Só que o ouro nunca, em nenhum ourives vai chegar a 100% de perfeição. O máximo que o ouro consegue chegar de perfeição é 99,8%. É interessante que Deus reconhece a nossa natureza pecaminosa. Nós não alcançaremos a plenitude de perfeição como Jesus Cristo era. Mas Ele nos santifica, Ele nos transforma, Ele nos passa pelo fogo para que possamos ser ouros mais purificados. Entretanto, nós não chegaremos neste tempo à perfeição. Isso será na glória. Outra coisa bem interessante relacionada ao ouro é que o ouro, eu tive a oportunidade de estar em um museu do Titanic e todos os utensílios que foram retirados do mar estavam completamente detonados. Por quê? Por 80 anos ficaram debaixo d'água, com todas as impurezas do sal e do mar. Eles limparam esses objetos, mas eles continuaram detonados. Entretanto, alguns objetos estavam em perfeito estado. O ouro, por exemplo, alguns anéis que encontraram debaixo do mar, algumas especificidades de ouro que eles encontraram também naquele navio, eles estavam em perfeito estado. E aí eu queria dizer algo interessante em relação ao ouro, em relação a esse texto aqui. O ouro, na mão do ourives, é um dos objetos, um dos artefatos mais fáceis de se malhar no fogo. Mais fácil do que tantos outros objetos. Até por isso nós temos muitos artefatos de ouro, porque é muito fácil você moldar o ouro. Ele é muito flexível. Entretanto, debaixo do mar, em 80 anos no Titanic, o que foi mais resistente ao tempo e às impurezas foi exatamente o ouro. O que isso significa? Significa que quando Jó fala que se ele passa pelo fogo na mão do Senhor, ele vem a se tornar como ouro, é o quê? Na mão do ourives, que é o Senhor, nós somos completamente flexíveis. Nós devemos ser flexíveis na mão do Senhor, porque o Senhor nos faz flexíveis. Ele nos molda da maneira que Ele quer para que nós sejamos perseverantes em santidade até a eternidade na plenitude com o Senhor. É interessante que, após sermos moldados e termos toda a flexibilidade na mão do Senhor, nós seremos extremamente resistentes, porque o ouro é um dos artefatos mais resistentes às impurezas externas quando ele já está moldado. Então eu vou dizer algo bem interessante para vocês, meus irmãos. Nesse tempo de crise que estamos vivendo, nós precisamos estar atentos a sermos completamente flexíveis nas mãos do Senhor. Mas devemos também estar atentos a que, a partir do momento em que o Senhor nos molda, nós temos que ser resistentes à falta de fé, à falta de às vezes, confiança no Senhor, a falta das coisas que nos acontecem e que a gente acaba nos levando às nossas próprias decisões. E um outro aspecto, as impurezas que o pecado pode gerar na nossa vida. E é por isso que Jó depois percebe que o grande segredo do Evangelho é quando o Senhor nos encontra e que Ele nos molda como ourives verdadeiro para que sejamos resistentes a tudo que vier de maneira externa. Tudo que vier agora neste tempo em relação a discussões, notícias de WhatsApp, tristezas, seja resistente, se atente ao Senhor, busque na palavra e quando buscar na palavra, saiba que a Bíblia vai ler a sua vida mediante a ação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos ver nos próximos vídeos.